Agradeço a presença do Tiago Luiz Cordeiro, psicólogo, usou a tribuna há poucos dias para trazer as suas demandas referentes à pandemia. Faz parte aí de uma roda, né, de conversa, que inclusive tem um trabalho à distância, né? Antes era presencial, agora estão fazendo até por meios remotos, mas que sempre tem em pauta a discussão de um dos temas enfrentados pela sociedade. E o encaminhamento do presidente desta casa, senhor Aguinaldo Mendes Cordeiro, a esta comissão foi: a sua senhoria, William Carlos Ferreira Barcelos, presidente da Comissão de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara Municipal. Assunto solicitação. Senhor vereador, com os cordiais cumprimentos, sirvo-me deste para solicitar a vossa senhoria análise do requerimento do tribuno Tiago Luiz Cordeiro, apresentado durante a sua explanação na tribuna da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, realizada em 9 de fevereiro de 2021, conforme ofício 0121, divisão legislativa de 11 de fevereiro de 2021, cópia anexa. Vou fazer a leitura da solicitação. Com os cordiais cumprimentos, venho solicitar de Vossa Excelência orientação sobre quais providências deverão ser tomadas em relação aos requerimentos apresentados pelo senhor Tiago Luiz Cordeiro durante seu uso da palavra na tribuna realizada na segunda reunião ordinária da Câmara Municipal em 9 de fevereiro de 2021, ocasião em que solicitou. Aí eu já peço aos vereadores que se coloquem, doutor Rodrigo, o Admilson, salvo engano, os 3 são membros da Comissão de Saúde, não é isso? E o Geraldo somos da Comissão de Legislação, Finanças e Justiça. Então, que se coloquem também na condição de membros dessa Comissão de Saúde. Então, vocês têm uma dupla função em relação ao que vai ser colocado aqui. Solicito ações urgentes, como a criação de uma lei sobre medidas de prevenção sanitária a serem adotadas no município durante pandemias, bem como serem implementadas durante os períodos de síndromes graves anuais, tais como as campanhas constantes de conscientização coletiva, focadas em fomentar o senso de autorresponsabilidade e o senso de coletividade na nossa população, entre outras medidas. Então, a grosso modo, só para que vocês tenham aí ciência, é a questão da criação de uma lei. Esse é o pedido do Tiago. Caso queiram, né, o Tiago está aí, podem conversar com ele. Se o Tiago tiver uma minuta, alguma regra que ele queira colocar para os vereadores, a gente pode encontrar, dentro da melhor forma, uma proposta para isso. Então, a primeira solicitação é essa, porque às vezes o tribuno vem, passa ali uma série de informações, solicitações, mas depois a gente tem que sentar e ver o que de fato se deseja. Então, o vereador já sabe que é a questão da criação de uma lei, podem avaliar melhor, e não sei se já receberam cópia. Se não receberam, aí a Ana Paula vai pegar uma cópia e vai encaminhar para o gabinete de cada um dos vereadores, ou para as suas assessorias. Que esta casa cobre da administração municipal como um todo, então inclui todo mundo, inclusive a gente, o cumprimento com seriedade e transparência do seu dever de fiscalização, bem como implemente um disque denúncia efetivo. É o cerne da questão. Vocês viram quando a gente foi falar da questão do disque denúncia, e nós até alertamos que não funciona 24 horas, que tem alguns casos que a gente não consegue resolver. Então, o que ele quer é um disque denúncia, mas não é qualquer disque denúncia, é um disque denúncia efetivo, de fácil acesso para a população, para que ela possa denunciar e acompanhar as suas demandas sanitárias. Então, o disque denúncia é para demandas sanitárias, propiciando assim transparência nas ações de fiscalização sanitária, de saúde pública, no enfrentamento ao Covid-19. Então, é um disque denúncia efetivo para as demandas sanitárias, no enfrentamento ao Covid-19. É isso que se deseja desta casa. Como ação legislativa
dê início à criação de regulamentações legais organizadas e práticas de pandemias, endemias, SARS e afins do município, em complemento a legislações federais, estaduais eventualmente existentes sobre o tema. Nós podemos ter legislações federais, estaduais sobre pandemia e endemia, doutor. Mas o que ele quer aqui é uma ação legislativa local que dê início a regulamentações dessas legislações aqui. E na ausência de legislações, claro, ele nem seria a regulamentação, seria a criação. E caberia ao Poder Executivo regulamentar naquilo que couber. Por fim, estou deixando grifado, vereadores, aqui os pontos principais, porque aí, a hora que tirar o xerox, já fica com essa ênfase que eu tenho dado. Apresento aqui uma sugestão de uma amiga, do Tiago, nativa e residente em nossa cidade, que é adotar também em nosso município protocolos de redução de danos já implementadas em várias abordagens, demandas complexas de saúde. Nesse sentido, Tiago, até imagino qual seria a amiga nativa e residente na cidade que se preocupa com essa causa. Eu conheço uma que deve ser ela. Mas eu peço que ela diz aqui, já implementadas em várias abordagens. Então, para ela trazer esse material para a gente, ou através de você, encaminhar esse material para a gente, eu vou permitir que o senhor faça uso da palavra. Ô, Léo, aqui não? Alguém tem um microfone? Caso queira, Tiago, se não quiser, para a gente discutir essa questão. Eu, enquanto psicólogo, reconheço a prática da redução de danos, inclusive nos CAPs AD, se encontra com redução de danos. O que é CAPs? Que é o CAPs de álcool e outras drogas. É o CAPs AD que ele está citando. Inclusive, nós temos aqui no bairro São Geraldo, temos um no Jardim do Lago. Não me recordo de outro em outra área, não. Me parece só esses dois, né, Tiago? Sim. E me ponho à disposição dessa casa, aí tá, porque nós estamos cobrando, já está colocando à disposição da casa, para, se quiserem sentar para questionar sobre essas políticas de redução de danos, inclusive do Covid, que cabe também a conscientização. Essa questão da redução de danos, como ela é mais complexa, caso a comissão queira, numa reunião de comissão, chamar o Tiago, chamar a amiga lá do Tiago, para discutir o que é isso, para ele expor, seria até interessante. É uma questão técnica que caberia os vereadores, sobretudo da Comissão de Saúde, compreender, até para que, se houver um projeto nesse sentido, a gente ter condição, não somente política, mas também técnica, de defender. Né? O microfone está funcionando? Pode levar para o Tiago. Vai querer falar, Tiago? Pode? Tiago, eu peço que venha até a tribuna, porque aí tem como as pessoas conseguirem acompanhar você. Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes, boa tarde a quem nos acompanha pelas redes sociais. Bom, a solicitação, gente, é porque, assim, depois de um ano de pandemia, né, igual eu citei na minha fala aqui, que eu não via muitas ações efetivas na questão de fiscalização. A gente está vendo o centro abarrotado de pessoas, comércio, as feiras, então, assim, a gente está vendo algumas ações, e assim, está fiscalizando, mas aí a questão do disque denúncia. Eu não sei se de fato está fiscalizando. Igual eu citei, eu estive na Guarda Municipal, um determinado dia, 10 horas da manhã, que foi quando, antes da onda vermelha, que era restritiva, de fechar os comércios, virar simplesmente todos abertos, aumentou o distanciamento, naquele sábado anterior ali, tinha comércio aberto, e só com aquela faixa amarela, de proibido entrar, e o pessoal se aglomerando lá de fora. A máscara não é obrigada lá de fora, então não vai usar. Então, pouca resolução. E eu fui na Guarda Municipal fazer denúncia e saber por que estava daquela forma. A Guarda Municipal estava fechada. Tá? Então, assim, Tiago, mas você tem prova? Tenho. Infelizmente, eu tive que gravar o momento que eu estive lá, falando que não tinha ninguém para me orientar.
E aí, quando eu falo do disque de denúncia, para ter um retorno da sociedade, por causa disso também, que eu tive lá outras 2 vezes fazer denúncia, eles falam, não, a gente vai averiguar. Mas eu não sei se foi averiguar, porque eu não tive retorno. Eu não sei se foram lá no MAC para poder fazer a fiscalização no supermercado lá, por a questão que eu percebi de imprudência. Né? Aí, então, assim, a questão da lei é uma norma que assim, vai servir para todo mundo, porque a lei vai conscientizar a população da necessidade, a gente vai conscientizar, e não vai ficar preso simplesmente às determinações que a prefeitura faz ou deixa de fazer. Porque, se tem uma lei, a própria prefeitura está se colocando como, assim, como corresponsável de toda a problemática. A questão é essa. Né? Mas o foco ali, diante disso, depois a gente pode conversar. Mas com relação à redução de danos, doutor William, ela funciona da seguinte forma. A redução de danos é quando medidas que, às vezes, aparentam ser extremistas, não podem resolver o problema. Então, a gente tem que buscar medidas paliativas. A redução de danos, no caso da saúde pública no Brasil, ela é estudada há anos. Né? Então, assim, em muitos casos, a questão da redução de danos, no caso do uso do álcool e drogas, talvez na nossa cena a gente não vê muito isso, mas em São Paulo, em grandes capitais, que a gente vê o usuário de drogas, que a gente não consegue fazer a reabilitação, a aceitação dele para ir para o serviço de saúde, você tem que, no mínimo, reduzir o dano daquela pessoa ali. Então, se a pessoa está no espaço público e está fazendo ali uso, talvez, de uma seringa, compartilhando com outras pessoas, que além de correr o risco de, no uso da droga ali, tudo bem, é errado usar a droga, mas tem pessoas que usam, então a gente tem que buscar tratar a saúde pública, que é o problema. Então, o que eles fazem? Existem campanhas de conscientização sobre o uso de não compartilhar objetos. Né? Então, os agentes de saúde vão para as ruas para dar consciência das pessoas. E como é que, então, seria aproximadamente a conscientização de danos na casa da pandemia? É ter agentes em alguns determinados locais conscientizando sobre as questões de como está. Né? Por exemplo, agora a gente está entrando em uma nova situação da pandemia de uma nova variante, né? A variante brasileira, que ela é muito mais severa do que a outra. A gente não tem estudo para dizer se essa máscara de pano aqui, ela segura como era no primeiro Covid. Nesse segundo Covid, talvez nem essa máscara de pano que pode ser tão segura quanto a outra, mas a gente não tem estudo para dizer, porque é tudo muito novo. Mas se a gente tivesse levado um pouco mais a sério, ou um ano atrás, talvez a gente não tivesse nessa situação. Mas aos poucos foi flexibilizando. Aí algumas pessoas me questionam, Tiago, mas vai fechar os comércios? Eu não quero que feche nenhum comércio, eu quero que se respeite as normas. A gente vê aí barzinho final de semana abrindo que não respeita as normas. E aí eu vou denunciar, aí eu não sei se vão lá fiscalizar ou não, se vão ou não, mas o que a gente está vendo é que existe uma flexibilização, e aí a conta está chegando. Né? E aí a gente fica nesse parâmetro. Ah, mas são pessoas da Covid que são de outras cidades que estão vindo para cá. Tá, mas se eu precisar de serviço de saúde, é esse mesmo SUS que eu vou recorrer. Ou aqui ou em qualquer outra região. Então o problema é coletivo. Então a gente tem que pensar de maneira coletiva. Né? Então por isso que a gente tem que pensar de maneira mais séria diante disso tudo. Né? É basicamente isso. O que eu quero é que se leve a seriedade que precisa ser levada. Né? Se os comércios estivessem respeitando, tudo bem. Mas esse negócio vai e volta, no período que você deixa, flexibiliza. Aí o pessoal entra em contato. Depois, não, começou a gravar, fecha, mas aí já é tarde, porque o vírus prolifera muito rápido. Né? Então, assim, precisa ser pensado de alguma forma. Mas, e outra questão, né, que eu tive conversando com o doutor Rodrigo, é que a questão do pós-Covid. Isso que a gente talvez esteja economizando em medidas sanitárias, de cuidado, de fazer e correr atrás, é a conta que vai chegar para o SUS depois das pessoas curadas por Covid. A doutora Glaucia, na última vez que ela esteve aqui, ela falou que não tem relatos de pessoas que tiveram complicações de saúde depois de ter Covid. Mas isso eu posso dizer por experiência empírica, porque tem pessoas próximas a mim que relataram que passaram a ter diabetes. Um amigo meu também, conhecido talvez na cidade, o Cícero, psicólogo também, ele relatou que passou a ter tá com a pressão alterada depois de ter Covid. Então, são questões que depois o SUS também vão ter que sustentar. E que talvez vai sair muito mais barato para a população nova-serrana evitar que as pessoas peguem o Covid, do que deixar pegar e depois ter que lidar com esse sufoco. Porque depois ainda vai ter problema. Se desses 300 que o doutor William falou aí, que se curaram e teve Covid, se 10% disso aí necessitar de serviço de saúde, é um preço a se pagar.
o sistema de saúde vão ter que encarar essas pessoas doentes também. Porque pela Constituição, saúde é dever do Estado. Então é isso, gente. Basicamente, isso talvez eu falei um pouco demais, mas assim, é porque diante dessa semana, que é a última live do Átila, que eu acompanho para ver as informações, a situação está de calamidade no país todo. Isso vai chegar aqui para nós também. Isso é inevitável. Mas quanto mais a gente tratar isso como sei lá, tá normal? Não tá. Para mim, quando estiver morrendo gente que poderia ser evitada, para mim não é normal. Não existe normal com morte acontecendo à torta e direita, não. Obrigado. Desculpa, talvez, o excesso de tempo tomado de vocês, mas é isso. Qualquer coisa eu continuo aqui à disposição de vocês. Tanto o Willi quanto do Rodrigo, os demais vereadores também, depois se quiser meu contato, eu deixo à disposição de vocês e a gente pode estar conversando a qualquer instante. Obrigado. Tiago, estivemos conversando ontem, né? Eu, como presidente da Comissão de Saúde, depois a gente queria agendar um horário para a gente estar conversando com você, a comissão toda. Né? Aqui faz parte da comissão o Dué e o Admilson Cheiroso. Aqui os três fazem parte da comissão. E a gente, como você falou mesmo, a gente tem que fazer um disque denúncia mais efetivo. Né? A gente está aí na pior fase aí do corona. Então a gente tem que criar um disque denúncia aí que seja aí 24 horas, com a presença às vezes da guarda, com vigilante sanitário, uma pessoa, né, que faz a ocorrência, quando a pessoa denuncia, né, na hora que liga lá a ocorrência está feita, principalmente agora nessa fase aí transitória que a gente, né, que é a pior fase do Covid. Então a gente está aí aberto. Você, Tiago. Pela ordem, presidente? Sim. Agradecer o Tiago, ter vindo aqui, viu, Tiago? Muito obrigado. Presidente, eu vou ter que retirar, se me dá licença? Perfeitamente, nós já estamos caminhando já para o encerramento. Tá. Apenas então, até para a gente concluir todos juntos e ninguém perder nada, né, Geraldo? Fico satisfeito, né, da comissão se colocar aberta aí para o Tiago, também estou aberto a essas questões legislativas. O que tange a questão de construção das normas está ligado à comissão minha do Geraldo, que é de legislação. Então, nesse aspecto, a gente pode também atuar em conjunto.